A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o nosso curso Ensinando Crianças em Classe Mistas. Nós vamos conversar um pouquinho e te ajudar, você que é professor, você que é professora de Ministério Infantil, a trabalhar com crianças na sala mista. Então, essa primeira aula, nós vamos dividir esse curso em 4 aulas. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios de ensinar crianças na classe mista. A proposta dessa aula é te ajudar a conhecer todos os desafios, se você já trabalha com essas crianças ou se pretende trabalhar com essas crianças, e como superar esses desafios dentro da sala de aula. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, diga se gostou ou não gostou dessa aula, faça o teu comentário. Tudo isso é muito importante para tornar o nosso canal relevante na internet. Então faz isso no final dessa aula. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre trabalhar em classes mistas. Quem está no Ministério Infantil sabe o quanto isso é comum, o trabalho com crianças dentro da classe de sala mista, tanto no culto infantil em paralelo, como na escola bíblica infantil. Então, todo que trabalha nesse ministério enfrenta esse desafio de ensinar crianças em classes mistas. Pastor, mas o que é uma classe mista? Uma classe mista é aquela classe que tem crianças de diversas idades. Então, você vai ter dentro de uma sala de aula crianças do maternal e berçário, quanto crianças juniores, pré-adolescentes. Então você tem crianças de diversas idades nessa sala. E é muito difícil ensinar esse grupo de crianças com idades tão diferentes, porque o interesse é diferente, a atenção é diferente. Então você, professor, você, professora de Ministério Infantil, você que está trabalhando com esse grupo de crianças ou vai trabalhar ainda com esse grupo de crianças, uma das grandes dicas que eu vou te dar é conhecimento. Quanto mais você conhecer sobre o ensino de crianças, sobre estratégias de ensino, vai te ajudar a trabalhar com essas crianças. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que uma classe mista é aquela classe de escola dominical ou no culto infantil que tem crianças de diversas idades, desde o berçário maternal até juniores e pré-adolescentes. Então, você vai ter que trabalhar com essas crianças. Esse tipo de ensino dentro da igreja, esse tipo de classe dentro da igreja é muito comum. Pastor, por que então, se é tão difícil ensinar crianças de diversas idades, se é tão difícil adequar o conteúdo para essas diversas idades, por que muitas igrejas optam por ter uma classe mista, ter um grupo só de crianças? Primeira coisa, a primeira razão de classes mistas na igreja é a falta de espaço. Muitas igrejas normalmente têm a nave do templo e se tem às vezes uma sala de aula para as crianças no fundo da igreja ou do lado da igreja. Então, essa falta de espaço faz que, com a igreja poder ensinar, faz com que o pastor da igreja ou a igreja local optem por ter classe mista. Então, colocar todas as crianças dentro de uma sala de aula. Então, é uma das razões que isso acontece, embora não é a razão melhor, não é a maneira melhor de ensinar essas crianças, a falta de espaço influencia muito na formação de classes mistas dentro da igreja. A segunda coisa que acontece, que as igrejas muitas vezes optam pelo trabalho de classe mista, é a falta de crianças, de grupos etários. Muitas vezes o grupo de crianças é 10 crianças, 15 crianças de idades diferentes. Então não dá pelo grupo de crianças que tem para formar uma classe para cada faixa etária. Então muitas igrejas, pela falta de crianças, dos grupos de crianças por faixa etária, também optam pelo trabalho de classe mista, de colocar todas as crianças dentro da sala de aula. E a terceira razão que acontece a classe mista dentro da igreja é um motivo de muitas vezes faltar pessoas treinadas e capacitadas para ensinar, para trabalhar com as crianças.
Muitas vezes, dentro das igrejas locais, tem uma irmã que é escolhida como líder e uma auxiliar, e essas irmãs fazem todo o trabalho do ministério infantil. Então, normalmente, elas fazem um ensaio do grupo de louvor, elas dão aula na escola dominical, elas participam do culto em paralelo, então elas fazem tudo. E essa falta de pessoal ocasiona que eu não consigo dividir as crianças em faixa etária. Eu não vou conseguir ter grupos diferentes de crianças sendo instruídos. Então, essas três razões são muito comuns nas igrejas, por isso que elas optam pela classe, a turma de classe mista. Primeiro, por falta de espaço. Segundo, por falta de crianças nas faixas etárias. E terceiro, falta de pessoas que vão trabalhar com essas crianças. Pastor, e quais são os desafios? Nós vamos falar um pouquinho, se você já trabalha nessa classe, você sabe o quanto é difícil, e se você está começando no Ministério Infantil, está buscando conhecimento, você vai enfrentar alguns desafios dentro da sala de classe mista, na escola dominical ou no culto infantil. Primeiro desafio é o desafio da disciplina. Então é muito complicada a disciplina dessas crianças na sala de aula. Por quê, pastor? Porque são idades diferentes, então os interesses são diferentes. Então você fazer essas crianças conviverem, essas crianças se interessarem em aprender. Então você vai ter um grande desafio na disciplina. Então o primeiro desafio que todo mundo que trabalha em classe mista tem é o desafio da disciplina na sala de aula. Uma dica para você é os combinados. O que é o combinado? São regras pré-estabelecidas antes da aula. Nós precisamos entender, às vezes dentro do Ministério Infantil, o que acontece? Pastor, eu tenho de envolver as crianças, eu tenho de fazer a criança desejar voltar para a aula, para o culto infantil. E muitas vezes alguns professores se enganam achando que a falta de regra, a falta de disciplina, não o ambiente de ficar descontraído, animado, vai ajudar. Meu irmão, minha irmã, isso só vai te prejudicar. Então eu preciso, primeiramente, para manter disciplina, regras claras dentro da sala de aula. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, se você puder, faça um cartaz, coloca lá, olha, na sala de aula, durante a aula, o celular é desligado. Se for sair, se for ao banheiro, precisa se comunicar. Não deve se conversar durante a aula. Então você vai colocar as regras, e essas regras para as crianças vai ajudar na disciplina, então vai te ajudar bastante. Então regras claras dentro da sala de aula vai te ajudar na disciplina. Outra coisa importante que nós vamos ver mais na frente é que muitas pessoas dizem, a classe é mista, são crianças de várias idades. Então tudo que eu vou fazer com essas crianças tem de ser para todos, e não é isso. Você pode dividir dentro da sala de aula atividades que dá para fazer para todos e atividades individual para grupos individuais. Então eu posso, no momento de uma atividade, fazer ilhas etárias com crianças da mesma idade, com atividades diferentes. Então isso vai te ajudar também na disciplina da sala de aula. E outra coisa importante é envolver as crianças no trabalho. Então, uma estratégia muito legal é muitas vezes envolver as crianças maiores para ajudar as crianças menores. Então, trazer essas crianças para perto de você. Eu falo que dentro do Ministério Infantil a gente precisa compreender que nós estamos formando futuros líderes, e você já tem de começar desde agora, olhar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes que estão com você e pensar que eles vão dar continuidade naquilo que você está fazendo. Então você vai envolver as crianças maiores para ajudar as menores nas dificuldades, e quando eles estão desenvolvidos, eles vão ter menos tempo para conversar, para perturbar a aula, para dar risada, fazer piadinhas em momentos incômodos. Então envolva as crianças. Então a disciplina na sala de aula é algo muito importante. Então é um grande desafio na classe mista, mas tenha regras claras, faça atividades diferentes com grupos etários e principalmente envolva as crianças maiores com o trabalho, te auxiliando, e você vai ver que vai mudar muito o comportamento em sala de aula. Segundo desafio para quem ensina classes mistas na igreja
é o gerenciamento do tempo. Pastor, o que é isso? É a dificuldade de manter as atividades durante o tempo do culto ou durante o tempo da aula. Então, muitas vezes, essa falta de gerenciamento faz duas coisas. Às vezes eu tenho muito tempo e não tenho mais atividade para fazer com as crianças, e outra vez eu tenho muita atividade, mas não tenho muito tempo para desenvolver com as crianças. Então, meu irmão, minha irmã, você que está trabalhando em classe mista, você tem que aprender a gerenciar o tempo. Pastor, e como é que eu faço isso? A primeira dica, plano de aula. O que você vai fazer, em que momento da aula será feito. Então, o plano de aula. Você vai pegar um caderno, você vai pegar uma agenda e vai marcar o período do louvor, 10 minutos, então vai de tal horário a tal horário. O período da história, tantos minutos, de tal horário a tal horário. Então esse plano de aula vai ajudar no gerenciamento do tempo, porque muitas pessoas dentro da sala de classe mista, ele tem uma dificuldade com gerenciamento de tempo. Então isso é muito importante, você aprender a gerenciar o tempo, otimizar o tempo, aproveitar ao máximo aquele tempo que você está ensinando as crianças, está com as crianças na sala de aula para fazer realmente o teu trabalho proveitoso. Então, o gerenciamento do tempo, eu vou fazer um plano de aula. E outra coisa importante, fazer atividades diferenciadas. Então, voltando naquele ponto importante, o que eu posso fazer com todas as crianças e o que eu consigo fazer de modo individual, com grupos, por faixa etária, de maneira diferenciada. Isso vai te ajudar muito no gerenciamento do tempo. Então, primeiro desafio, disciplina em sala de aula. Segundo desafio, gerenciamento do tempo. Terceiro desafio, cativar a atenção do aluno. Então, uma coisa importante quando eu falo da atenção do aluno, a atenção de cada criança é diferenciada. Então, uma criança pequena, de 4 anos de idade, ela vai ter a atenção dela idade mais 1. Então, ela vai ter 5 minutos de atenção. Enquanto uma criança de 10, 11 anos, ela consegue ficar 10, 15 minutos fazendo uma mesma atividade. Então, essa diferenciação na atenção causa muito dificuldade para o professor na sala de aula, porque ele não consegue cativar a atenção. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, enriquecer a tua aula com recursos diferenciados. Então, uma criança pequena, ela é do visual, ela ama figura. Então, eu vou trazer coisas com visuais para alcançar as crianças pequenas. Enquanto as crianças maiores, elas são de participar. Então, eu vou estimular a pergunta, eu vou colocar elas para segurar um cartaz, eu vou colocá-las para me ajudar na sala de aula. Então, a atividade diferenciada, com recursos diferenciados, vai te ajudar bastante no cativar a atenção do teu aluno. Então, você precisa ter esse tipo de estratégia e entra naquilo que eu já te falei. Conhecimento. Quanto mais você conhecer, quanto mais você investir em se aprofundar no Ministério Infantil, mais vai te ajudar. Você precisa conhecer os interesses por faixa etária, você precisa buscar conhecer estratégias pedagógicas de ensino, entender o lúdico, o quanto ele enriquece a aula e cativa a atenção da criança. Então, o conhecimento é muito importante. Então, atividades diferenciadas, conhecimento e variação de recursos vai te ajudar muito em cativar a atenção do teu aluno. Indisciplina na aula, falta de gerenciamento de tempo, dificuldade de cativar a atenção do aluno são alguns desafios que você vai ter dentro da sala de classe mista e você vai trabalhar para superar esse desafio. Outra coisa importante, envolvimento das crianças. Então, muitas vezes o professor se esquece. Um dos métodos de ensino que não dá certo é o professor falar e as crianças, você achar que elas vão ficar quietinhas te ouvindo. Isso é errado no Ministério Infantil. Criança, ela gosta de participar, ela gosta de estar ativa. Então, você vai trabalhar para o envolvimento dessas crianças. Então, envolvê-las na aula realmente. Pastor, como eu posso fazer isso? Dando chance, perguntando, dando chance delas participar, pedindo para os maiores, muitas vezes, fazer uma pesquisa. Todo mundo tem celular, a maior parte tem internet.
Então vou falar de Noé, fala para ele pesquisar o tamanho da arca de Noé, fazer algumas pesquisas relacionadas ao assunto, e talvez na tua aula você vai dar oportunidade para ele falar aquilo que ele aprendeu. Mas o segredo dentro das aulas é envolvimento. Então muitas vezes eu vou ajudar, envolver as crianças, trazendo pesquisas, fazendo perguntas, lembrando, trazendo as crianças maiores para ajudar as menores nas tarefas. Quanto mais eu conseguir envolver o meu aluno, melhor vai ser o aprendizado e melhor vai ser o resultado dentro da sala de aula. E o importante, o último desafio é convivência. Então, a convivência de crianças de diferente idade, com diferentes interesses, é muito difícil. Muitas vezes a falta de respeito dos maiores com os menores, muitas vezes os menores não sabem entender um não, querem estar ali junto dos maiores, os maiores não querem. Então essa convivência é muito complicada. Então, pastor, como é que eu vou trabalhar convivência? Primeiro, ensinando cooperação, então ensinando os maiores a ajudar os menores, ensinando os menores a respeitar o espaço dos maiores. Então essa cooperação é muito importante. E por fim, reforço de valores. Então traga dentro das tuas aulas o reforço de valores, a compaixão, a gentileza, a educação, o respeito. Então vai reforçando valores para que a tua classe mista possa realmente desenvolver de uma maneira legal. Então nessa aula você aprendeu que uma classe mista é aquela classe que tem crianças de várias idades. Então, idades diferentes dentro de uma mesma sala de aula, seja para o culto infantil, para a escola bíblica infantil. Nós aprendemos que isso acontece porque muitas igrejas não têm espaço, ou tem um grupo pequeno de crianças, ou falta professores para lecionar essas crianças. Os desafios que nós temos dentro de uma sala de aula são a disciplina, o gerenciamento do tempo, a falta de atenção dos alunos, a falta de envolvimento dos alunos e a convivência desses alunos dentro do mesmo ambiente. E você vai trabalhar com graça, com conhecimento, com muita paciência, vai exigir de você muita paciência, muito amor pelo que você faz, para que você consiga trabalhar com essas crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607. Esse é o novo WhatsApp do Centro de Treinamento Barak. Se você está assistindo essa aula e não se inscreveu nesse curso, aqui embaixo vai estar todas as informações para você fazer a inscrição no nosso curso, ou peça informação pelo WhatsApp 19 98 235 2607. Nós vamos te ajudar a desenvolver. Lembrando, essa aula 1, ainda tem aula 2, 3 e 4, que nós vamos trabalhar melhor esse assunto e abençoar a tua vida através do conhecimento. Gostou da aula? Deixa o teu comentário, se inscreva nesse canal, não se esqueça, deixa o teu gostei ou não gostei dessa aula, tudo isso vai ajudar nós a abençoarmos outras vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor, é muito bom ter você como aluno. Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida através do conhecimento. Amém.